Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Café com Cartógrafo, esse nosso novo quadro aqui na Dronenge. Este quadro surgiu de uma ideia nossa de trazer um conteúdo de uma forma mais dinâmica. Então nós vamos trazer um tema aqui para ser discutido, no qual os engenheiros cartógrafos vão discutir de uma forma mais dinâmica, não que nem o Drone Minuto, que a gente tem um estudo, todo um roteiro. A ideia aqui é cada um dar a sua opinião acerca de um tema que nós vamos trazer aqui. Lembrando que você pode participar também dando sugestões dos próximos Café Cartógrafos, então se você tem algum tema que você acha que deve ser discutido aqui, você pode comentar aqui neste vídeo e quem sabe aí a sua dica, a sua sugestão não seja o próximo tema do Café com Cartógrafos. Lembrando que este é um quadro mensal, então ele vai ser lançado em toda primeira sexta-feira do mês, tá? Então toda primeira sexta-feira vai ter um tema novo aqui e a gente vai estar discutindo aqui no Café com Cartógrafos. Então, eu sou Manuel, eu sou engenheiro cartógrafo, formado na Unesp Presidente Prudente. Aqui na Dronenge eu sou responsável pelas decisões estratégicas, então aí mais uma função de CEO. Eu sou o Nicolas, também sou engenheiro cartógrafo, formado aqui na Unesp e estou no setor comercial e vendas aqui da Dronenge. Bom, meu nome é Maurício, eu sou engenheiro cartógrafo também formado na Unesp Presidente Prudente e sou responsável pelo pós-processamento de dados. Então, maravilha. O tema que a gente trouxe aqui para a gente debater hoje, acho que é um tema muito importante, bem interessante, que é a qualidade no mapeamento aéreo, né? Então, quando a gente trabalha aí com uma ciência, a gente tem todo um controle estatístico, tem toda essa questão de atestar a qualidade do produto, e aqui a gente vai debater um pouco sobre os aspectos que envolvem aí a qualidade num projeto aerofotogramétrico, tá? Lembrando que a qualidade ela não é algo pontual, né? Então, tem várias fases no projeto, e é de extrema importância que você faça esse controle de qualidade em todas as fases, em todas as etapas. Então aqui a gente vai falar um pouco das etapas que compõem aí o projeto e depois os aspectos da qualidade que estão nos produtos finais, beleza? Então, pessoal, acho que a primeira etapa é o planejamento do projeto, que envolve tanto o planejamento do voo como a distribuição dos pontos de apoio, que é um personagem muito principal aí para a questão da qualidade, né? Então, o que será que a gente pode passar de dicas assim para o pessoal para eles conseguirem gerar isso com qualidade, assim? Eu acho que a primeira coisa, então, é ver qual que é o objetivo do levantamento. Então, quais são os tipos de produtos que você deseja produzir após o processamento de dados. Por exemplo, a minha meta é chegar numa resolução aí de 2 centímetros do tamanho do GSD, então a resolução espacial, né? Então, para isso, eu vou ter que, através dessa informação, eu consigo determinar, por exemplo, a altitude de voo. Então, também tem relação aos produtos que eu preciso gerar. Por exemplo, um ortofotomosaico, um MDT. Então, a partir dessas informações aí dos produtos que eu vou gerar posteriormente, eu consigo também melhorar e ver as necessidades do meu levantamento em campo. Então é o seguinte, para você definir essa questão do que você precisa, eu acho que, primeiro, tem que entender o que cada produto faz, né? Então, por exemplo, o mosaico de ortofoto, você vai ter informações 2D, então X e Y. Por exemplo, você não tem como trabalhar com um plano tridimensional. Então, por exemplo, fazer um cálculo de volume, você precisa dos modelos, seja ele modelo digital de superfície ou modelo digital do terreno. Então, acho que isso deve ser uma dica para o pessoal saber que tipo de produtos, né, que eles podem gerar. E, Nicolas, você que já está na frente comercial aí, o que você pode passar de dica para conseguir explorar isso do cliente? Porque a gente sabe que muitas vezes o cliente não sabe muito o que está precisando, né? Então, assim, o que você acha que é uma forma de saber explorar do cliente as necessidades, assim? Eu acho que é bem você identificar aonde ele quer chegar. Você tentar extrair isso do cliente, da informação que ele precisa. O que ele precisa, qual que é a necessidade dele, e aí você ir voltando nas etapas. Você fala, se ele precisa fazer uma medição volumétrica, você precisa então do modelo 3D. Você não vai trabalhar somente com ortomosaico, você precisa ter o MDT ou o MDS, dependendo do volume que ele quer calcular, para poder determinar aí o produto e voltar na qualidade do produto, né? Bom, então acho que essas são algumas dicas iniciais aí de você conseguir identificar no seu potencial cliente quais são as necessidades. E claro que você precisa ter um conhecimento sólido dos produtos e onde você pode chegar com cada produto para você conseguir guiar o seu cliente aí para um resultado final. Então lembrando assim que a gente tem aquela frase muito conhecida de que o cliente sempre tem razão. Tem que tomar muito cuidado com isso em projeto de engenharia, porque o cliente não é um engenheiro, então ele não vai saber, ele nem tem que saber
o que ele realmente precisa. Então é por isso que ele está te contratando, né? Então é interessante que você tenha um conhecimento sólido de todas as etapas, de o que cada produto, por que ele é utilizado, para você conseguir guiar o seu cliente aí para um resultado final que vai atender às necessidades dele, né? Agora um pouco mais em relação ao planejamento em si, assim, Mal, nessa parte de analisar o terreno, que dica que a gente pode dar de software, de coisas que podem ser levadas em consideração? Bom, em relação aí à análise do terreno é muito importante em relação ao planejamento do trabalho. Então, cada projeto tem uma característica diferente por conta do relevo. Então, o ideal seria a gente fazer a visita em campo, ver a questão de vegetação, ver a questão se o terreno é acidentado ou não, mas por conta das dimensões aí do nosso país, temos uma ferramenta muito importante aí, bem fácil, de fácil acesso na internet, que é a questão do Google Earth, né? Então o Google Earth é uma ótima ferramenta para a gente fazer a análise tanto do relevo, mas também das características da área que vai ser mapeada. Ah, bacana. Lembrando que o Google Earth é uma ferramenta grátis, né? Então é uma ferramenta aí muito interessante para você utilizar e ela não tem custo, né? Então basicamente aí você vai utilizar o Google Earth para analisar a quantidade de vegetação que você tem na sua área, como que dá para você analisar o relevo. Tem uma ferramenta no Google Earth que você consegue analisar o relevo da área. Isso para você planejar também onde você vai fazer a decolagem, se a altura de voo que você escolheu é ideal para aquele terreno, né? Porque de repente tem algum morro, alguma coisa muito grande e você vai colidir aí a sua aeronave, né? Aí em questão de pontos de apoio, Nicolas, acho que a gente está batendo isso um pouco aí nos últimos conteúdos, né? Até porque a gente está lançando também um curso online sobre isso. Em relação, você que já trabalhou principalmente com pesquisa aí na faculdade, essa parte de geodésia, né? O que poderia dar de dica para o pessoal aí nas questões de pontos de apoio? Tanto na parte aí de quem vai terceirizar, quais são os cuidados que você precisa ter, ou para quem vai fazer aí alguma dica de coleta, o que a gente poderia dizer? Eu acho que o mais importante é o método da coleta, você definir isso com clareza e definir também a acurácia desses pontos de controle, desses pontos de apoio, porque eles vão dar a qualidade para o seu produto, eles precisam ser de extrema qualidade para o seu produto pegar um pouco dessa qualidade e levar para o produto final. Então, definir o método de coleta, fazer um processamento desses dados, se for uma coleta GNSS, fazer isso com qualidade, utilizar a base da RBMC, se tiver a oportunidade de utilizar uma efeméride precisa, que é liberada após algum tempo gratuitamente também, isso são maneiras de você melhorar a acurácia dos seus pontos de controle, né, dessa coleta, para melhorar também o seu produto final, né? Ah, sim, bacana. Lembrando que essa questão de método, né, que a gente fala muito, porque você pode, por exemplo, utilizar um RTK, um pós-processado, ou até mesmo um levantamento por ponto preciso, né, que o IBGE disponibiliza. Então, acho que isso volta no que o Maurício falou, que é muito de onde você quer chegar, né? Então, se você quer um produto extremamente preciso, principalmente ali se você vai querer fazer algo que é meio que para substituir a topografia, então você precisa de algo muito preciso, então você precisa ter um controle mais rígido disso. Então, coletar uns pontos com precisão milimétrica, fazer um pós-processamento para conseguir eliminar alguns tipos de erros, né? Agora, se você já tem uma margem de erro grande, aí você já acaba tendo um pouco mais tranquilo nessa questão das coletas dos pontos, né? Voltando nessa coleta dos pontos, Mal, que dica que a gente poderia dar na distribuição? Porque a gente sabe que também onde você coloca esses pontos na área, isso é muito importante e tem uma dúvida frequente que a gente tem aqui dentro da Dronenge, são das pessoas perguntando se existe uma regra, né? Então, determinado tamanho de área, quantos pontos eu utilizo, né? Então, o que a gente pode falar um pouco disso e dar dicas aí, pessoal, de distribuição? Bom, a gente fala muito aqui que não existe uma regrinha de uma receita de bolo em relação aí à distribuição dos pontos de apoio, mas tem as necessidades. Então você precisa atender às necessidades na hora de fazer a distribuição dos pontos de apoio. Então a primeira necessidade que a gente sempre fala é fazer o apoio nas extremidades do bloco fotogramétrico, então nas extremidades da área mapeada, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês. A segunda, através da análise também no Google Earth do relevo, distribuir os pontos nas áreas onde que tem grande variação altimétrica, tá? Depois disso, em casos aí de vários voos, por exemplo, no mapeamento aéreo com Phantom, você colocar pontos de apoio ali entre a sobreposição dos voos, isso vai facilitar muito na hora do processamento, principalmente na hora de fazer o processamento em grupo desses dados. Colocar pontos também de forma homogênea no terreno, na área mapeada, que isso vai ajudar depois no processo de aerotriangulação. E por fim, sempre não esquecendo, principalmente em relação aí à qualidade, a questão de acurácia, colocar os pontos de verificação, que são os checkpoints.
Então a gente fecha esse primeiro bloco aqui da nossa discussão, que é em relação à primeira etapa, que é o planejamento, né? Tanto o planejamento do projeto quanto dos pontos de apoio, que são bastante importantes aí se você quer ter um controle maior da qualidade. Então acho que o segundo bloco que a gente pode falar é sobre execução. Então a partir do momento que você planejou, você vai para campo executar essa missão. Então acho que talvez uma dica aqui importante é para fazer uma análise das condições climáticas, que isso é um ponto que tem que ter muita atenção, né? Porque de repente isso pode ser crucial para o seu projeto, tanto na qualidade das imagens quanto na execução mesmo. Às vezes pode ficar parado porque está chovendo. Eu acho que uma dica extra aqui também é considerar isso nos seus contratos. Então colocar que você depende de condições climáticas, a gente não tem controle disso, e isso tem que estar afirmado, porque quando chove não tem como você fazer o levantamento, né? Será que tem mais alguma dica que a gente pode dizer de campo? Eu brinco muito que o grande vilão aí da fotogrametria, principalmente na hora do processamento, é a questão da taxa de sombreamento. Então, sombra pra gente no processamento depois, que a gente vai falar um pouquinho mais, é um fator aí que traz muito ruído aos resultados. Então é legal fazer o voo aí em torno no horário onde o sol está mais a pino, né? Em torno aí das 10 às 2 horas da tarde. Então essa questão também da sombra, né? Não tem a taxa muito também de nuvens. É importante fazer essa avaliação antes de tomar a decisão de fazer o voo. Acho que essa é a última dica que a gente pode dar. Acho que também com relação à qualidade do seu levantamento. Ter um checklist de campo, você ter o seu processo, a sua estrutura da parte de campo também vai ajudar na qualidade dos seus projetos, dos seus produtos. Você ter uma bela organização desses arquivos, eu acho que isso tudo vai acrescentar na sua qualidade. E uma outra coisa que a gente acabou não falando, que é essencial também, é a questão da qualidade do equipamento, né? Então, tanto pela plataforma de aquisição aí, o sensor imagiador também é muito importante em relação aí à qualidade final, né? E lembrando que são muitos detalhes, né? Então, por exemplo, se você tem uma área que tem muito vento, é extremamente importante que você tenha uma plataforma que consiga ter um desempenho legal em áreas com muito vento, senão isso vai inviabilizar o seu projeto. Lembrando a questão também de condições de luminosidade, de velocidade de captura de imagem, é interessante ter um sensor que consiga fazer essa captura de forma com uma qualidade boa, né? De forma satisfatória. Então são bastante detalhes ali que vão compondo aí o seu projeto, né? Então acho que a parte de execução, não sei se eu estou falando bobeira, mas eu considero uma parte até mais tranquila. Claro que sem contar se tiver muito vento, tiver umas coisas ali que vai te dar um certo apuro. Mas pelo fato de ser bastante autônomo, eu acho que se você tem um planejamento, um pré-planejamento bem feito de como estão as condições climáticas, a sobreposição, se você tem um equipamento ali que tem uma estabilidade legal, dificilmente você vai passar muito apuros aí na parte da execução, né? Salvo as exceções que sempre tem, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que feito isso, coletou as imagens, a gente vai para o terceiro bloco, né, de discussão, que é a terceira fase do projeto, que é o processamento. Aí eu te dá margem para bastante coisa aqui para a gente discutir. Vamos tentar ser sucintos aí, mas o que será que a gente pode dar dica, Mal, principalmente você que está focado bastante nessa parte de processamento aí aqui na DroneEngine? Eu acho que a primeira coisa é que o processamento não faz mágica. Então, o processamento depende muito da qualidade das outras duas etapas que a gente citou aqui, então do planejamento e execução. Então, a primeira coisa, qual software que vai utilizar. Então, todos os softwares, cada um tem a sua característica, então na escolha aí, vai muito também da maturidade do operador, então o grau de conhecimento do operador. Acho que é a primeira dica que eu dou para vocês, ver qual software utilizar. Então temos aí aquele software mais, vamos falar assim, que faz os processamentos online. Então para quem está começando aí é um meio fácil de gerar as bases cartográficas. Depois aí com a experiência dos operadores, lógico também pela necessidade da geração dos produtos, aí você tem que partir para um software mesmo, você fazer a manipulação desses dados manualmente. Aí tem vários softwares no mercado, aí vai depender muito da aplicação, qual produto que você quer gerar. E essa questão da fase, Nicolas, você que também está na parte comercial aí de escolha de software, que a gente acaba dando algumas dicas aí para o pessoal. O que a gente poderia dar de dica aí na hora de escolher o software? Eu acredito que assim, os softwares, eles têm uma raiz padrão, né? Mas a gente tem softwares que têm algumas especificações para diferentes projetos, como
o Mal comentou, né? Se você vai trabalhar com mais imagens multiespectrais, a gente sabe que tem um software que trabalha melhor com isso, mas se você procura um software só para te dar essa autonomia, para processar esses dados você mesmo e gerar produtos com mais qualidade, você também tem softwares mais básicos, de custos mais baixos, para você já adquirir e já começar a fazer. Ah, legal. Lembrando que essa é uma das partes, eu acho que talvez assim, que exige um conhecimento maior, né? Assim, claro, para você simplesmente mosaicar as imagens, juntar tudo ali, isso é efetivamente bem tranquilo. Mas se você quer gerar um produto com qualidade, principalmente para usar em projetos para engenharia, então essa é uma parte que tem que ter um cuidado extra ali para você conseguir gerar efetivamente produtos com qualidade, né? Então acho que também dessa escolha, de repente também a pessoa ter um domínio também de que parâmetros utilizar, né? Porque o software ele acaba sendo bastante aberto, dando a liberdade para você escolher os parâmetros que você utiliza, por exemplo, na fase de alinhamento, geração do modelo e tal, né? E o que as pessoas podem se atentar a isso aí? Bom, eu acho que, falando em relação aí à qualidade posicional, na acurácia posicional, a etapa mais importante em relação a isso, de um processamento fotogramétrico, é a etapa de aerotriangulação. Então, dependendo do software, ele recebe um nome, mas a aerotriangulação nada mais é que a determinação das coordenadas 3D em terreno, através de imagens aéreas, né? Além de fazer a questão das orientações, tanto interior como exterior, no caso dos drones, aí dependendo também do software, né? E eu acho que é o que a gente precisa mais se atentar. Então nessa etapa são muitos dados, várias informações que a gente precisa lidar, principalmente em relação aos pontos de apoio, que é aí que esses pontos vão fazer a parte da injunção aí, que vão trazer a acurácia também, tanto na determinação do espaço 3D, mas também da orientação interior e exterior, que o pessoal acaba esquecendo um pouquinho, principalmente em relação aí aos pontos de apoio. Então, isso tem que ser levado muito em consideração. Essa etapa eu acho que é a mais onerosa, né? Que precisa mais de conhecimento. Então é importante você buscá-lo, né? Buscar esse conhecimento para conseguir gerar produtos, umas bases cartográficas com qualidade. Legal. Então acho que uma dica que pode extrair disso é que a partir do momento que você utiliza pontos de apoio, você consegue definir os parâmetros de distorção da câmera de uma forma mais eficiente, né? A gente abordou isso em alguns conteúdos nossos, principalmente no e-book ali de ponto de apoio. Então acho que a dica é de você conseguir otimizar depois esses parâmetros, né? Então a partir do momento que você processou no primeiro momento, colocou os pontos de apoio, processou de novo e conseguiu determinar esses parâmetros de forma eficiente, que você tem que aplicar esses parâmetros no seu processamento, senão não vai valer muito aí a utilização dos seus pontos de apoio, né? E, bom, acho que depois dos produtos gerados nessa parte de processamento, nós temos aí a base cartográfica, né? Então, acho que, Nico, você pode falar um pouco da base aí para acho que o pessoal que ainda não conhece, que compõe a base cartográfica, os principais produtos gerados? Como a gente comentou, né, os principais produtos que a gente consegue gerar no mapeamento são o ortomosaico, que é um mapa de mesma escala da sua área mapeada, que ele vai juntar todas essas imagens, mosaicar e vai gerar esse produto 2D para você poder fazer, enfim, medições, né, lineares, medições planimétricas ali de área. A gente tem os modelos digitais, né, 3D, já são modelos tridimensionais, onde você vai ter informação do terreno, e são dois modelos praticamente, o modelo digital do terreno e de superfície. Né? O modelo digital do terreno ele seria somente o relevo, somente a terra mesmo. No modelo de superfície, a gente já tem tudo que está acima, que seria a primeira informação que a imagem vai ter. Se você tiver uma área com cobertura vegetal, ele vai definir a cota daquele lugar, que seria a cobertura, a copa da vegetação. Se tiver uma edificação, o telhado dessa edificação, e assim. Então, se você for trabalhar com dados 3D, se a sua ideia é ter informações tridimensionais, você vai precisar desse modelo tridimensional. Bom, então a partir do momento que você gerou esses produtos, tem um relatório, então o software ele gera um relatório de processamento, que é aí que você vai conseguir atestar essa qualidade, né, do seu processamento, enfim. Então, falando um pouco dos relatórios, quais são as principais informações, Elimal, você que trabalha mais nessa área, que o pessoal tem que se atentar num relatório de processamento? Bom, acho que primeiramente o que é o parâmetro nosso de qualidade posicional em relação aos pontos de verificação. Então são esses pontos que a gente vai verificar a qualidade. Então lembrando, é um erro comum o pessoal não utilizar pontos de verificação e olhar os dados dos pontos de controle e ver ali os dados sofrem um ajustamento durante o processo de aerotriangulação, então a gente não tem dados confiáveis porque eles foram ajustados.
Agora os pontos de verificação não. O software, o que ele faz? Ele compara, acha um desvio padrão ali, né, entre as coordenadas que foram alcançadas no processo de aerotriangulação com as coordenadas coletadas em campo, que são representadas pelos pontos de verificação ali. Chegou aquela discrepância, na maioria dos softwares utiliza aquele método estatístico, né, o RMS, que é o erro médio quadrático, que é uma informação estatística, e através dali você consegue olhar, verificar a questão aí da qualidade posicional. Na verdade é a acurácia, né, o termo correto. E a gente sabe que também, além da qualidade posicional, Nicolas, tem muita questão da qualidade espacial, né? Do nível de detalhamento ali, né? Então, o que a gente poderia falar em relação a esse nível de detalhamento, né? Tanto acho que tem em relação da câmera, da qualidade da câmera, mas também ali do produto gerado final, do GSD gerado ali. Bom, a gente define o GSD do planejamento de voo, como a gente comentou. Só que a qualidade espacial, o nível de detalhamento do seu produto vai estar ligado também a essa questão do sensor, da qualidade dele, e uma coisa que você tem que analisar é a questão dos objetos que você quer identificar. Uma confusão comum que a gente tem aqui é com relação ao tamanho dos objetos que você vai conseguir identificar nos produtos. Se o seu GSD é de 2 centímetros, você não vai conseguir identificar um objeto de 2 centímetros. Você precisa de no mínimo 3, 4 pixels para conseguir identificar que aquele objeto é o objeto que você tem interesse. Então você vai precisar pensar nisso também com relação ao produto final e aos objetos que você quer identificar, né? Nossa, isso é uma dica muito boa, né? Porque geralmente as pessoas pensam que eu quero identificar um objeto de 10 centímetros e fazer um GSD de 10. Não, né? Para você precisa de pixels ali para determinar, como o Nicolas falou, de 3, 4 pixels ali. Às vezes até mais, dependendo do nível de detalhamento que esse objeto requer. Se é algo, acho que mais heterogêneo, né? Se for algo mais homogêneo, até uns pixels menores dá para fazer, quantidade menores. Agora, se for um objeto com nível de detalhamento maior, você precisa de mais pixels aí para fazer esse detalhamento, né? Para você conseguir enxergar ele com qualidade ali nos seus produtos gerados, né? Então, acho que pegando um pouquinho do gancho da ideia do Nicolas, em relação também à identificação, né? A fazer a foto-identificação no terreno, né, dos pontos de apoio. Então, se você sabe ali que o seu GSD é de 2 centímetros, o seu alvo não vai ser de 2 centímetros. Então, você vai ter que identificar as imagens, os alvos na imagem com alvos... Voltando, acho que ficou alvos, tudo voltando aí da ideia do gancho. Então, pegando um pouco do gancho que o Nicolas está falando em relação ao tamanho do GSD, uma dica também em relação a todo esse termo que a gente falou, essas informações, é na questão de qual é o tamanho do alvo que você precisa colocar em campo para conseguir depois fazer a pontaria dos pontos de apoio no processo fotogramétrico. Então, se você sabe ali que você tem um GSD de 2 centímetros, e para identificar um objeto em campo, você precisa de pelo menos aí 3, 4 pixels, então é uma ideia que você tem aí já, uma dica que você tem para você construir o tamanho dos alvos. Então, eu acho que é legal também, porque isso vai depois interferir bastante na hora de fazer a pontaria dos pontos de apoio. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver, isso é um assunto bem amplo. A gente expôs aqui algumas das nossas visões de forma meio dinâmica aqui em relação a cada fase, cada etapa, cada produtos gerados. Então espero que você tenha gostado desse nosso novo quadro. Nos vemos aí no próximo Café com Cartógrafo, e caso você tenha alguma sugestão de tema, alguma ideia aí que você gostaria de ver sendo debatida aqui no Café com Cartógrafos, deixa aí nos comentários aí pra gente, quem sabe, utilizar isso aí no nosso próximo quadro. Lembrando que se você quer receber nosso conteúdo em primeira mão, se inscreva aí no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, e agora também a gente está com uma novidade que é a nossa página no Instagram. Então agora nós temos uma conta no Instagram, e lá no Insta Story a gente vai dar dicas rápidas, diárias aí, para você que está querendo entrar nesse mercado de mapeamento aéreo. Então eu me despeço aí de vocês e até o próximo Café com Cartógrafo. Muito obrigado aí para quem assistiu até o final, e a gente se vê no próximo Café com Cartógrafos ou talvez no próximo Drone Minuto. Pessoal, então até a próxima oportunidade e nos vemos daqui a um mês.